A Igreja no propósito de Deus. Um fato muito importante é que, neste propósito eterno de Deus, no qual o Filho de Deus ocupa o lugar central, a Igreja, juntamente com Cristo, também ocupa um lugar central como esposa dele e como coerdeiros que somos, filhos de Deus, com ele. Por isso, no versículo 11 de Efésios 1, é dito que nele, ou seja, neste Cristo ao redor do qual Deus quer reunir tudo, Deus quis que este Cristo fosse um Cristo corporativo, um Cristo que se incorpora em seu corpo, que é a Igreja, e que faz dos membros do seu corpo herdeiros com ele de todas as coisas. Essa é uma verdade que queremos ressaltar por sua importância. De maneira que a Igreja ocupa com ele um lugar central no plano eterno de Deus. Essa é a razão pela qual o último livro da Bíblia, o Apocalipse, termina com a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, que desse modo se identifica com a Igreja. Assim como a Jerusalém terrena tinha um lixão nos subúrbios, onde eram depositadas todas as coisas imprestáveis para serem queimadas com fogo, localizado no vale de Inom, de onde vem a palavra Gena. Da mesma forma, a Jerusalém de Deus tem, nas trevas exteriores, seu lixão. O lago de fogo que arde com fogo e enxofre, onde estarão Satanás e seus anjos e os perdidos que o seguiram. Ou seja, tudo o que era imprestável à causa e ao propósito de Deus vai parar no lixão que estará nos subúrbios. Por isso, o Apocalipse termina com um julgamento dessa linha maligna no lago de fogo, mas também com a consumação do objetivo de Deus na Nova Jerusalém. Nele também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Deus tem um propósito, e ele escolheu pessoas e as predestinou para que alcancem esse propósito. Justamente para isso, ele fez a redenção, para recuperar essas pessoas de sua queda e para que possam alcançar o que ele propôs nele, em Cristo, nesse Cristo central, no Cristo preeminente ao redor do qual Deus Pai reúne tudo. Desse modo, assim como Cristo, a cabeça, também o corpo tem herança. Fomos feitos coerdeiros conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nesses versículos de Efésios que estivemos analisando, está o substrato básico, a essência do Apocalipse, pois esta é a revelação do que é o objetivo de Deus, e o Apocalipse é a expressão, a revelação jamais detalhada dessa culminação do programa de Deus. Se entendermos esta visão panorâmica, entenderemos muito melhor os detalhes. Visão panorâmica da economia divina. Dessa forma, é importante nos determos um pouco nessa visão panorâmica no que diz respeito à teologia e à economia divina. A teologia, que se ocupa do estudo aprofundado da palavra de Deus em geral, também possui uma ordem formal e sistemática, que é a teologia sistemática, a qual não se perde em um amontoado de temas desconexos. Por isso, é chamada de sistemática. Em contrapartida, a exegese faz o exame de cada texto para extrair seu sentido. A teologia dogmática é a que relaciona as verdades trazidas pela exegese. A dogmática não estuda por textos, autores ou passagens em ordem, nem por livros, versículos ou raízes, mas faz seu estudo por temas. A teologia exegética estuda por autores, como a coleção das epístolas paulinas, subdividindo-as em primeiras epístolas, epístolas da prisão e epístolas pastorais. O passo seguinte seria começar com Romanos, suas principais seções, todo o primeiro capítulo, passagem por passagem, versículo por versículo, frase por frase e, se necessário, palavra por palavra, até a raiz de cada palavra. A exegese faz tudo isso. Ela se encarrega do estudo do livro, localizando-o e começando pelo estudo da raiz da palavra, o sentido do versículo, o contexto do capítulo, o lugar que ocupa em toda a epístola e o que Deus quer nos dizer através de Paulo nessa epístola, incluindo a contribuição paulina em todas as suas epístolas. Assim, temos a teologia paulina. Depois, fazemos o mesmo com Pedro, obtendo a teologia petrina. Fazemos o mesmo com João e temos a teologia joanina.
Em seguida, tomamos toda a teologia dos autores do Novo Testamento e temos a teologia neotestamentária. Dessa maneira, fazemos o mesmo com a teologia do Antigo Testamento. E temos a teologia bíblica, que surge da exegese. A teologia dogmática é o prelúdio da sistemática. Como já mencionamos, a dogmática não estuda por livros, autores ou passagens, mas por temas. O que interessa à dogmática é Deus, o plano de Deus, a criação de Deus, os anjos, o diabo, os demônios, o homem, a queda, o pecado, a salvação, Cristo, o Espírito Santo, a Igreja, as últimas coisas. Ou seja, ela estuda os grandes temas e as verdades reveladas e proclamadas. É a isso que, na Bíblia, em sua versão original, se chama dogmática. Ao lermos a Bíblia em português, não encontramos a palavra dogma, mas ela está no original grego. Quando o Concílio de Jerusalém se reuniu, chegou a uma conclusão e escreveu uma carta que foi transmitida às igrejas, contendo as ordenanças dos apóstolos. No original grego, a palavra que aqui se traduz por ordenança, e que em outras partes da Bíblia se traduz como edito, decreto, acordo ou ordem, é a palavra grega dogma apostólico, surgida no concílio apostólico da Igreja em Jerusalém, o primeiro concílio. Dessa palavra bíblica, dogma, surge o que é a dogmática. A teologia dogmática é o estudo dos grandes temas, não o estudo dos grandes textos, pois disso a exegese se encarrega para que surja a teologia bíblica. Quando esses temas são organizados em uma sequência lógica e coerente, então se monta um sistema completo. A igreja não deve ter apenas mensagens soltas sobre uma variedade de assuntos, como se estivéssemos tomando uma sopa, mas deve ordenar esses temas em uma grande cosmovisão que demonstre qual é o conselho de Deus. Por essa razão, Paulo afirmava que não havia se esquivado de anunciar à igreja todo o conselho de Deus. O conselho de Deus é a cosmovisão coerente, como diz o salmista no Salmo 119, 160. A totalidade da tua palavra é a verdade. Desse versículo surgiram os nomes dos grandes sistemas teológicos, e por isso, na Idade Média, chamava-se a Suma Teológica, que deriva da palavra latina summa, que significa totalidade, como as que escreveram Tomás de Aquino e Alberto Magno. A obra de Tomás de Aquino é monumental, pois não se limita a tratar de um tema ou outro, mas aborda os grandes temas e os organiza em um sistema. Por isso, disse que Tomás de Aquino foi um teólogo que, no século XIII, sistematizou todo o dogma católico de seu tempo. Ao unir esses grandes temas em um sistema, surge a teologia sistemática. Assim como da exegese surge a teologia bíblica, da dogmática, que se encarrega de realizar os estudos por temas, ao relacioná-los em sistema, surge a teologia sistemática. A teologia sistemática é a apresentação ordenada e coerente do corpo da verdade ou da totalidade da palavra. Dentro da teologia sistemática, e honrando seu nome, existe uma sequência de vários temas, e o último deles se relaciona com o Apocalipse, dentro do contexto da escatologia. A primeira coisa que Deus revelou na Bíblia é a respeito de si mesmo. Portanto, o primeiro grande tema da teologia sistemática é Deus mesmo. A teologia propriamente dita, chamada teologia própria, é a área que se ocupa do ser de Deus, dos atributos de Deus, dos nomes de Deus, de sua eternidade, de sua espiritualidade, de sua personalidade, de sua infinitude, de seu amor, de sua unidade na Trindade, etc. O conteúdo dessa grande área é somente Deus, ou seção ou disciplina da teologia sistemática, que é a teologia propriamente dita ou teologia própria. Mas Deus não revelou apenas algo a respeito de si mesmo, mas também a respeito dos seus planos, pois uma coisa é o que ele é em si mesmo e para si mesmo, e outra é o que ele planeja para com a sua criação. Antes de chegar à criação propriamente dita, já havia planos, e Deus revelou nas Sagradas Escrituras o conteúdo de seus planos. Qual é o seu beneplácito? Qual é a sua vontade?
Qual é o seu propósito? Qual é o plano? O programa para levar adiante esse propósito no futuro? A presciência de Deus ou o conhecimento antecipado de todas as coisas que Deus tem para escolher segundo essa presciência, e para predestinar a esses escolhidos, e para abençoar com sua graça por meio de um decreto antes da fundação do mundo, de maneira que seus escolhidos, predestinados, alcancem o propósito. E ordenou as coisas, e tem o que a Bíblia chama de um conselho determinado, uma mão providente que dirige todas as coisas a esse propósito. Todos esses capítulos formam parte de uma espécie de segunda grande matéria da teologia sistemática, que é a divina teleologia, ou seja, o tratado sobre o telos, ou a vontade, o propósito. Essa palavra, telos, não significa fim no sentido de terminação, mas sim de objetivo, meta, propósito. Depois da teologia propriamente dita, vem a divina teleologia,